pergunta que me mandam sempre às vezes nem é pergunta, é sugestão. Vocês acabam me dizendo, né? Nós aqui do canal, todos nós, vira e mexe, professor, fala do Freud, explica o Freud, fala do Freud com a filosofia. É que, de certo modo, muita gente já se cansou do Freud, Lacan, qualquer outro discípulo, de um ponto de vista da clínica, de um ponto de vista da terapia, de um ponto de vista do fazer psicanálise. Porque muita gente não tem interesse nessas questões específicas, quase médicas. Uma boa parte de vocês tem interesse sobre o pensamento geral freudiano, porque é este pensamento geral freudiano, como o do Marx, que mudou a imagem que nós fazemos de nós. A imagem que as pessoas faziam delas mesmas antes de Freud é uma, antes de Marx é uma, depois de Marx e de Freud é outra. O freudismo, como o marxismo, penetrou na sociedade, na maneira como nós nos vemos. Do mesmo jeito que os pensadores liberais também. Um Adam Smith, um David Ricardo, um Stuart. Enfim. Muita gente está interessado nisso. O Freud na filosofia, gente, o que ele fez com que nós passássemos a pensar de nós mesmos, é que nós nos pensávamos com uma ideia muito fraca de inconsciente. Muitas vezes com nenhuma ideia de inconsciente. Estar inconsciente é estar desmaiado. Estar aqui conversando e ao mesmo tempo ter um inconsciente funcionando é alguma coisa que antes de Freud pouco se pensava. No máximo se pensava em resquícios da memória, do tipo assim, bom, eu não estou me lembrando de certas coisas agora porque estou conversando um assunto. Mas se eu quiser, eu tento recordar aquilo que está na memória, inconsciente, e ele vem para o consciente. Mas com Freud, esta ideia se rompeu. Freud estabeleceu uma ideia de pessoa com uma topologia mental, psicológica diferente. Uma topologia em que há o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O pré-consciente conversa com o consciente. Mas o inconsciente não tem conversação. Ele não pode ser acessado pelo pré-consciente ou pelo consciente, pelo desejo do eu. Eu vou agora acessar o meu inconsciente e o que está lá soterrado vai vir à tona. Não, a concepção de Freud é que só uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, depende de como é que você vê isso, né? É que pode criar mecanismos de você entender aquilo que está soterrado, aquilo que foi recalcado para o inconsciente. Por motivos de defesa, por motivos de desprazer, por motivos de se safar de situações que você não suporta ou não suportaria, caem para o inconsciente. E através de sonhos, de xistes, de tropeços na palavra, de piadas, vem à tona aquilo que está no âmbito das pulsões, dos desejos, de fundo sexual. E aí você pode captar o que está lá no inconsciente, trazer para o consciente.
Hoje, muita gente pensa assim de si mesmo. Muita gente pensa desta maneira. E em termos de filosofia, em termos mais rigorosos, isso se revelou como sendo o chamado descentramento do sujeito. O sujeito é aquele que faz a ação. Ele é dividido em eu, que é a identidade. Ele é posto também como aquilo que tem vontade, que muitas vezes se degladia com a razão. E ele é também, né, segundo Freud, esta parte que não pode ser trazida pelo consciente e pelo eu. Esta parte que está soterrada. O eu e o consciente trabalham com representações e com a linguagem. O inconsciente trabalha com um simbolismo que não se traduz em linguagem a partir de mim, mas é uma simbologia que pode ser interpretada por um terceiro. E aí vem o analista, que faz a associação de palavras, vem o intérprete dos sonhos, para captar o que há de pulsional, de algumas pessoas dizem instintual, e que está soterrado. E que muitas vezes é o responsável pela direção das ações do eu consciente. Em outras palavras, o inconsciente atua como sujeito. E é por isso que muitas pessoas querem conhecer. Richard Rorty diz: Freud não descobriu a natureza humana no sentido de que a verdade do humano está no inconsciente. Não. O que ele fez foi dizer: é possível falar de inconsciente como sendo uma quase pessoa que dá pitacos, opiniões e funciona como sujeito na sua pessoa. Um duplo, ou talvez um triplo. E com isso, Freud nos deu uma outra imagem de nós mesmos. Uma imagem que não volta mais atrás. Sendo do século XX e do século XXI, todos nós, por algum rudimento, acreditamos que tem algo recalcado, inconsciente, e que, não raro, nos coloca numa direção quando nós menos esperávamos que deveríamos ir por aquela direção. Daí, né, a frase famosa dentro do freudismo, né, que onde eu penso, o sujeito não está. Porque o consciente, onde eu penso, não é sujeito. E onde o sujeito está, que é nas pulsões, neste lugar, ele não pensa. Porque as pulsões não são pensamento, elas são um conjunto de devaneios simbólicos e de necessidades em busca de prazer e de fuga de desprazer. Acho que dá para você ter uma ideia do Freud através disso. Foi isso que ele fez. Daqui a pouco a gente volta.